Mais um programa Seguro Sem Mistério na sua televisão e hoje vamos abordar um tema que está na mídia, né? Que está em pauta. O mundo inteiro tem acompanhado com uma dose de tristeza o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, as fortes chuvas e a enchente que tem assolado a população gaúcha. De acordo com a Defesa Civil, já são quase 600 mil desalojados, 127 desaparecidos e 86 feridos. Nesta segunda-feira, onde estamos gravando, né, esse programa Seguro Sem Mistério, 13 de maio, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que já são 143 mortes decorrentes dessa tragédia que assola os gaúchos. E para falar sobre isso, nós convidamos o gestor de riscos diferenciados da Fracel, Giovanni Balém, ao qual eu vou receber aqui no programa. Giovanni, muito bem-vindo, né? Apesar de nós termos que falar sobre um tema que não é tão alegre para ninguém e muito menos para o nosso mercado de seguros, né? Giovanni, agradeço por ter aceitado o nosso convite, sabemos da sua expertise e aí vai trazer um pouquinho de luz sobre tudo que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, né? Giovanni, em conversa anterior, você mencionou para mim que o pior ainda está por vir do ponto de vista do mercado de seguros em relação às enchentes, né? Pode explicar um pouquinho para a gente esse ponto de vista? Oi, Júlia. Primeiro, obrigado pelo convite e desejo que vocês estejam bem aí na medida do possível, né? Eu falo isso, Júlia, baseado, assim, no estilo de apólices que são comercializadas aqui no Brasil. Então, o que vocês estão vivendo aí, né, esse alagamento, a gente não costuma ver esse tipo de cobertura contratada em 95% das apólices de seguro. Então, quando me refiro a isso, eu quero me referir que seguros, né, juridicamente falando, são contratos de adesão. A pessoa que compra uma apólice de seguro, ela está aderindo a um contrato que tem suas cláusulas pré-estabelecidas por uma das partes, que nesse caso é a seguradora, e geralmente são apólices de riscos nomeados, né, que você tem que escolher as coberturas contratadas. Então, você fala assim, eu quero contratar a cobertura de incêndio, eu quero contratar a cobertura de vendaval, eu quero contratar danos elétricos, mas alagamento é uma cobertura que ela é relativamente cara e que as seguradoras não têm muito apetite na comercialização, principalmente nessas áreas de risco. Então, são pouquíssimas apólices que prevêem a cobertura de alagamento. Por isso que eu me refiro que quando as pessoas, né, que talvez hoje elas tenham a sensação de estarem amparadas por uma apólice, quando elas de fato forem acionar, que verificar que não tem a cobertura de alagamento, infelizmente será uma triste notícia, né? Não só as pessoas, né, em suas residências, mas os seguros empresariais, os patrimoniais, né, de um modo geral, que a gente está vendo muitas empresas aí embaixo d'água, e isso certamente vai ter aquele sentimento ruim, né, com relação ao nosso mercado. Giovanni, você destacou, né, que muitas empresas elas podem enfrentar dificuldades ao acionar o seguro devido a essa falta de cobertura para alagamentos que você comentou agora, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas nesse contexto? Eu acho, Júlia, que assim, ó, o nosso mercado ele poderia ter um papel muito mais importante, assim, né, numa situação como essa. Eu vou citar como exemplo algumas apólices que no exterior, eu repito, aqui no Brasil a gente costuma comercializar apólices de riscos nomeados, né, que você tem que escolher cobertura. E lá fora, o que se vê muito são apólices, vou citar como exemplo, Espanha, né, Europa de um modo geral, mas assim, a Espanha que é um país que eu tenho uma relação e convivo. A Espanha comercializa muito, desde para pequenas empresas, médias, grandes, as apólices todo riesgo, né, que seria todo risco, all risks. Você não precisa escolher cobertura. Você contrata uma apólice em determinado valor e não interessa o que acontecer, ultrapassando a franquia estabelecida, você tem cobertura. Então, eu diria que se tivéssemos esse tipo de produto para ser comercializado aqui, com toda certeza, o nosso mercado teria uma atuação muito mais relevante e cumpriria com o seu papel social de fato, né? Então, eu acho que a gente precisa aprimorar produtos que, obviamente, depende de uma série de fatores, depende de seguradora, depende de resseguradores, depende de homologar novos produtos, de fazer novos cálculos atuariais. Teria que ser algo em grande escala, esse tipo de contratação, para fazer para regiões que tenham menor incidência, poder suportar os sinistros
que as seguradoras eventualmente teriam nas regiões com maior incidência, né, mutualismo, a gente não pode esquecer a nossa essência, e eu acho que o governo também poderia, Júlia, cumprir com seu papel. Eu acho que nesse aspecto o Brasil está muito atrasado, e eu falo para você que a gente está uns 80 anos atrasados com relação a outros países quando a gente fala de seguros catastróficos. Falei aqui dos produtos, né, para atender o público de um modo geral, e falo dos seguros que o governo poderia ter para fazer frente a toda essa despesa que ele vai ter agora. Reconstrução de estradas, de escolas, de hospitais, de pontes, viadutos, dutos, rede elétrica, tudo isso tem um custo muito alto, e essa infraestrutura é pública. Então, países como a Espanha, por exemplo, possuem um consórcio de seguros, né? Parte de todos os seguros arrecadados é destinado para um fundo, justamente para suportar sinistros catastróficos, coisas que as apólices tradicionais não vão cobrir. E funciona muito bem. E isso começou lá, salvo engano, em 1941, coincidentemente o mesmo ano que Porto Alegre teve aquela grande enchente, né? Com exceção dessa que está tendo agora. Então, são mais de 80 anos que já tem algo pensado para sinistros catastróficos. O México é um outro país, Júlia, que está muito sujeito a furacões e terremotos, né? Pra você ter uma ideia, ele passa por uma média de 1,7 furacões ao ano, né? Então, eles em 2006 estruturaram uma contratação de um seguro paramétrico, que atingindo furacões de tal, né, magnitude, tal velocidade, de tal nível, eles acabam começando a acessar indenizações de seguro justamente para reconstruir danos a bens públicos. E aí o governo federal tem, como se fosse um guarda-chuva, o governo federal tem uma espécie de apólice que cobre a parte de benfeitorias federais, os estados pagam também uma parte do prêmio para cobrir os danos que tiveram de bens estaduais, e os municípios podem ou não contratar também para os seus bens municipais. Então, acho que a gente precisa, talvez, se estruturar um pouco mais nesse sentido. O governo, recordando assim, eles falam, vamos liberar dinheiro, mas o dinheiro talvez leve mais de ano para você ter acesso, se é que vai ter acesso. Então, a pólice de seguro ou o consórcio de seguro, ele faria essa frente de maneira imediata, Júlia. Perfeito. E essa seria a melhor abordagem, na tua opinião, Giovanni, para melhorar as coberturas de seguros em casos, né, de desastres naturais, como as enchentes aqui do Rio Grande do Sul? Eu acho que sim, Júlia, só que assim, a gente tem que entender que é algo que vai demorar tempo, né? A gente depende de esfera governamental também. O seguro paramétrico seria muito útil agora para Porto Alegre. Seguro paramétrico é aquele seguro que você estabelece um parâmetro, e ele é muito usado para enchente, inundação, né? Regiões que têm risco de enchente e inundação a nível mundo, no Brasil ele é pouquíssimo falado. A gente já falou sobre ele em outros programas no passado, uns 2, 3 anos atrás, mas o seguro paramétrico ele estabeleceria um parâmetro. Por exemplo, se o lago aí do Guaíba atingir 4,30 metros, não me recordo agora qual que é o nível de inundação, hein, mas, salvo engano, 4,30. Passou disso, Porto Alegre teria direito a uma indenização de X milhões de reais, entendeu? Então, com toda certeza, seria um dinheiro rápido, e é uma apólice que você não depende de uma regulação de sinistro. O constatar o dano, o gatilho para a indenização seria atingir aquele parâmetro estabelecido em apólice. Então, seria um dinheiro rápido e muito útil agora, no caso, para o governo poder reconstruir. Para a população, o que a gente tem hoje? Cobertura de alagamento, né? Mas, repito, é muito pouco contratada, talvez falte um pouco de conhecimento e fazendo, assim, a meia-culpa do setor. Explicar melhor na hora de vender uma apólice de seguro, né? Dar todas as opções, mostrar para o segurado quais são os riscos que ele está sujeito, que ele está exposto, e tentar vender uma apólice adequada. É óbvio que muitos vão cair na limitação financeira. Eu não posso pagar um seguro com essa cobertura. Mas aí já passa a ser uma decisão do segurado, né, do proponente da apólice de seguro. Perfeito.
Giovanni, e além disso, né, quais medidas você acredita que o setor de seguros no Brasil ele deve adotar para evoluir em termos de cobertura e contratação, conforme tu vem mencionando para a gente aqui? Eu acho, Júlia, que assim, talvez o modelo espanhol, que é um dos que eu mais conheço, eu sei que na França também tem, Estados Unidos também tem, mas eu acho que o modelo espanhol ele seria muito, a gente deveria olhar assim mais a fundo e copiar, porque lá você contrata a sua apólice individual de seguro, mas riscos catastróficos, essas coisas maiores, esse consórcio paga. Existe uma verba para isso. Tudo aquilo que está excluído de uma apólice tradicional, quando é um sinistro de grande proporção, esse fundo, esse consórcio, vai lá e paga os danos. Eu vou citar um exemplo bem simples aqui. Ó. Todos têm seguro de automóvel. Se alguém bêbado, embriagado, atropelar alguém, o seguro não vai pagar, porque a pessoa, né, o seguro, eu digo, de quem causou o acidente, não vai pagar porque a pessoa estava dirigindo sob efeito de álcool. O fundo paga esse tipo de sinistro. Queimadas, né, provocadas nos Estados Unidos, agora também muito comum, essas queimadas em área rural, em florestas, etc., provocadas por seca excessiva, o fundo ampara. E lá na Espanha começou, salvo engano, por vulcão, em 41. E de lá para cá só foi sendo aprimorado. Então, sinistros de grande proporção, furacão, ciclones, tornados, enfim, né? Terremotos, esse tipo de coisa, tudo é amparado pelo consórcio. Ninguém fica desprotegido. Perfeito. E falando um pouquinho, assim, puxando para o lado das empresas, né, Giovanni, como que as empresas elas podem se preparar para lidar melhor com situações de desastres naturais, considerando as limitações atuais que a gente tem nas coberturas de seguro aqui no Brasil? Então, Júlia, assim, ó, algo que tem que ser feito é as empresas que são maiores, né, que têm um certo nível de gestão de risco, elas tentar mudar suas apólices de risco nomeado, de você nomear as coberturas para uma apólice de riscos operacionais, que é aquela que você tem uma cobertura X para danos materiais, não interessa o quê. A única coisa que não paga são as exclusões, que são muito pequenas. Eu tenho uma apólice de risco operacional, por exemplo, que ela é o risks e que ela tem 3 exclusões só. São 3 coisas que o segurado sabe que ele não vai receber. E ponto. Então, é mais difícil conseguir fazer, as seguradoras não têm apetite, porque ela deixa de ter as ditas limitações, mas para as empresas que são bem organizadas, que conseguem demonstrar que fazem gestão de risco, que a probabilidade de acontecer algo é relativamente pequena, elas conseguem acessar apólices nesse sentido. É óbvio que hoje a gente não consegue fazer uma apólice de risco operacional para pequenas e médias empresas. Isso é fato. Infelizmente, para esses casos, a gente tem que lutar com aquilo que a gente tem, né? Então, seria continuar com uma apólice de risco nomeado, porém, com mais coberturas. Tem vindo bastante aqui na nossa entrevista, né, Giovanni, um modelo espanhol, como você comentou, que é um modelo de apólice que oferece, né, a cobertura para todo o risco, ou seja, all risks. Como que você veria a possibilidade de implementar um modelo semelhante no Brasil? Júlia, eu acho que dependeria muito mais, assim, a gente tem seguradoras e resseguradores espanhóis atuando aqui. Então, eu acho que dependeria muito de um engajamento, da boa vontade, de uma demonstração de boa vontade do mercado segurador como um todo e ressegurador em fomentar esse tipo de mudança. Talvez, eu não quero julgar, né, mas talvez eles estejam numa situação confortável hoje, né, de ter o risco delimitado pelas coberturas contratadas. Mas eu digo que se houver um movimento de que o governo, que as companhias, que a população no geral entenda a importância disso, e sinistros assim vão se repetir, Júlia, infelizmente. Não digo em Porto Alegre, mas a gente vai ver deslizamento em outras cidades, né? Vai ver barragem se rompendo, como já viu, vai ver chuva excessiva, vai ver alagamento em outros locais. Os eventos climáticos estão cada vez mais frequentes, né? Então, eu acho que depende muito da boa vontade do mercado em se unir e
e desenvolver algo nesse sentido. Ele está, eu diria que pronto, basta a gente copiar. O modelo de outros países, né, Giovanni? Sim. Tem algo também, Giovanni, que se fala pouco, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a questão da gestão de riscos voltada para o risco hídrico. Eu sei que você tem um conhecimento sobre isso, pode comentar um pouquinho para a gente, mais ou menos, como funciona? Então, Júlia, eu sou gestor de riscos, né, além de corretor de seguros, então eu gosto de mapear riscos, assim, de tentar mostrar para os clientes tudo que ele está exposto. Tendo ou não cobertura de seguros, a gente gosta de dar um panorama. E uma das coisas que eu abordo muito, não se fala muito pouco a nível mundial, aqui no Brasil, principalmente, eu particularmente nunca ouvi falar, principalmente em meios de comunicação do nosso segmento, seria com relação ao risco hídrico, ao risco de água, né? A água, em abundância, ela representa risco, que é o que vocês estão vivendo aí. Alagamentos, inundações, enxurradas. Por outro lado, a água em escassez, a falta de água, ela também representa risco, principalmente relacionados à agricultura, ao agronegócio, à produtividade agrícola, que vai gerar uma escassez de alimentos, aumento de custos, etc. E a água contaminada, ela também representa risco, porque ela se torna, não é uma água potável. Então, a gente tem que começar a abordar, principalmente, indústrias de alimentos. Eu trabalho muito com frigoríficos, com indústrias, né, alimentícias. Então, a água é algo extremamente importante, porque sem água, eles não conseguem desempenhar suas atividades. E aí você está gerando um problema econômico dentro do teu negócio, que talvez você não atinja, não consiga atingir os seus objetivos, né? Então, até gosto de citar o exemplo da Índia, que é um dos países mais populosos do mundo. O principal recurso deles lá, relacionado à água, provém do rio Ganges, né? É o principal rio deles. E a população joga lixo, joga cadáver. Então, assim, o que vai acontecer no futuro com esse povo, quando eles realmente precisarem de água, né? Da onde que vão tirar? Então, é uma sementinha, assim, que eu gostaria de plantar para que a gente possa tratar disso também com o maior cuidado, que a água é extremamente importante, não só nos negócios, mas na nossa vida, né? E algo, como a gente comentou, né, Giovanni, que se fala pouco aí, não só no Brasil, mas também no restante do mundo. Você citou aí o exemplo, né, da Índia, então é algo que tem que estar aí no radar, porque cada vez mais a gente sabe que o ser humano ele acaba afetando a natureza, né, o ecossistema, e isso acaba trazendo aí algumas questões, né, que como nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul. Vamos finalizar essa nossa entrevista, Giovanni, com várias informações importantes que você trouxe aqui, mas vamos finalizar num tom mais alegre, né? Afinal de contas, os gaúchos estão precisando de um pouco disso. Temos um panorama aí que precisa, é claro, de inovações, precisa estar mais atento, né? E acaba que essas situações que acontecem, elas sempre servem de aprendizado em alguma esfera, né? Para o mercado de seguros não vai ser diferente, com certeza o mercado aí vai fazer a lição de casa e vai também aprender muito com essa situação que está acontecendo. É mais ou menos por aí, Giovanni? Eu acho que sim, Júlia. E também não posso deixar de demonstrar minha solidariedade ao povo gaúcho, né? Eu nasci aí em Porto Alegre, mas sou adotado aqui por Santa Catarina já há muitos anos. Assim, desejar que eles tenham muita força. Acho que o Brasil inteiro está fazendo um esforço para ajudar esse povo, né? Nós aqui em Chapecó, particularmente também, estamos nos dedicando, nos doando muito ao Rio Grande do Sul, e desejar, assim, que vocês tenham muita força, que saiam rapidamente disso, contem com a população brasileira para ajudá-los, e agradeçam a Deus por estarem vivos, né? Que a tragédia poderia ter sido ainda maior, né, Júlia? Isso aí. Então fica aqui o nosso beijo, nosso abraço a todos os gaúchos, nosso lugar de fala, né, Giovanni? Afinal de contas, somos aqui de Porto Alegre. Quem quiser aí ajudar, não podemos deixar a onda de solidariedade cair, como o Giovanni disse, lá em Chapecó e no Brasil inteiro, o pessoal está se mobilizando, e nós aqui em Porto Alegre também não é diferente. Lá em JRS.digital a gente juntou, né, algumas ações aí, caso você queira
está ajudando esse mercado de seguros e toda a população gaúcha a se reconstruir rapidamente. Giovanni, fica aqui novamente o nosso agradecimento, suas informações, né, são sempre muito importantes para que a gente possa trazer luz a todas as informações que estão acontecendo no momento. Seguro Sem Mistério fica por aqui, nós voltamos a qualquer momento na programação do canal 20 da NET do Rio Grande do Sul. Um beijo apertado em todo o coração de todos os gaúchos e de todos os brasileiros que nos assistem.